Olá, iremos te mostrar agora como realizar afastamentos, trocas de horários, escalas, situações e abonos de forma coletiva dentro do WP. Para usar esse recurso, basta acessar pelo menu lateral em Movimento, Programação Coletiva. Dessa forma eu tenho acesso a todos esses recursos. Um exemplo de afastamento coletivo, posso lançar um afastamento por férias, curso. Dessa forma basta aplicar a data de vigência, a data inicial e final desse afastamento. No exemplo aqui eu vou colocar o início do afastamento dia 22 de 11 de 2021, data de retorno dia 6 de 12 de 2021 neste exemplo, a situação eu posso clicar na lupa, neste exemplo aqui eu vou usar a situação de férias, situação do código 11, passo com Enter, e eu consigo filtrar por estabelecimento, departamento, setor, seção para pegar um grupo específico de funcionários. Dessa forma ele vai aplicar apenas para aquele grupo essa informação. Este exemplo aqui começou um exemplo de teste, eu vou aplicar pela matrícula número 1 só esse filtro. Eu clico em sair. Eu também poderia colocar um motivo, colocar uma descrição nesse afastamento, para que dessa forma eu pudesse consultar de forma posterior no WP. Também é possível colocar esse motivo, uma descrição aqui embaixo. Este exemplo aqui não precisa colocar, vou passar com Enter. Só filtrar novamente aqui pela matrícula. E ele aplicou essa informação para o colaborador que eu filtrei. Quando é feito um afastamento nesse exemplo, ou qualquer situação coletiva pela rotina, a gente sempre aconselha a rodar um recálculo de movimento dentro desse período. Seja um processo feito antes de acontecer a situação de férias, ou até mesmo de forma posterior à data de início. Sempre roda um recálculo ali para garantir que a informação vai estar atualizada certinho conforme o esperado. Esse recálculo a gente vai em movimento, recálculo do movimento, e eu vou aplicar esse filtro no dia específico do afastamento que eu coloquei, dia 22 do 11 de 2021 e dia 6 do 12 de 2021. Vou rodar esse recálculo geral aqui dentro. Dessa forma ele vai atualizar essas informações. Eu só vou mudar o período de apuração aqui para o mês 12, para a gente conseguir visualizar como ficou. Movimento, conferência por período, eu vou filtrar pela matrícula número 1. E aqui já me aparecem as férias aqui. E as férias dele vai até o dia 5, porque no dia 6 eu coloquei que já estaria ok o retorno dele. Um outro exemplo aqui de programação coletiva, a gente consegue visualizar que no dia 24 ele está com falta banco de horas aqui 4 horas, porque no dia 24, por exemplo, ele tem uma carga horária que seria este horário aqui até 17h30, mas por se tratar do dia 24 ele trabalhou de forma reduzida, neste exemplo aqui trabalhou meio período. Eu consigo fazer um abono coletivo para o pessoal. Aqui em programação coletiva, eu consigo lançar um abono para esse pessoal no dia 24, data inicial dia 24 de 12 de 2021. Data final sempre vai ser o dia posterior, eu nunca vou conseguir colocar no mesmo dia a data final. Nesse caso seria o dia 25 de 12 de 2021. Qual o tipo do abono? Eu quero abonar uma falta. É um tipo falta, está em débito, então é uma falta. E eu deixo padrão durante o período. Aqui eu vou colocar a quantidade de horas. Como é coletivo, pode ser que pessoas ali tenham a quantidade de horas para abonar 4 horas, 3 horas, 5 horas. É relativo, porque cada um vai ter uma carga horária, por exemplo. Não tem problema nenhum nesse dia de exemplo aqui, se eu colocasse 6 horas. Por mais que essa pessoa que eu mostrei tem 4 horas de falta de banco de horas, faltas ali, né? Não tem nenhum problema eu colocar 6 horas, porque o sistema vai olhar que para ela tem 4, então 4 está dentro desse intervalo de 6 horas, ele vai abonar apenas aquelas 4 horas para ela. Se tivesse outro funcionário que para ele fosse 5 horas, que estivesse listando de falta, não tem problema nenhum também que o sistema vai abonar aquelas 5 horas, porque as 5 horas são menores do que essas 6 horas que eu estou falando que eu quero abonar. Não tem problema nenhum. Então dessa forma eu coloco o código da situação, qual código eu quero colocar aqui para abonar. Neste caso aqui eu vou colocar folga, por exemplo. Poderia colocar um outro descritivo também, não tem problema nenhum. Coloco folga. Poderia colocar um motivo, nesse caso aqui não precisa. Passo com Enter, vou filtrar pela matrícula número 1 novamente. Poderia filtrar por seção, departamento. Aqui eu estou filtrando apenas pela matrícula número 1, porque é apenas um exemplo. Poderia filtrar por mais matrículas também, caso quisesse. Passo com Enter. Dessa forma eu vou acessar. Eu vou rodar um recálculo, na verdade, aqui do movimento. A gente sempre aconselha quando é forma coletiva, né? 24 de 12 de 2021. 25 de 12 de 2021. Enter. Dessa forma eu vou voltar para a conferência de movimento, vou acessar a matrícula número 1. E aqui no dia 24, agora ele está abonado aquela informação de falta de banco de horas, agora está listando folga para ele. Se eu for aqui no histórico
Dos abonos, por exemplo, já tem a informação do abono aqui para ele. E também na parte de afastamento, ele tem a vigência do afastamento que eu apliquei de forma coletiva. Fica tudo listado nos históricos do sistema. Se eu voltar aqui para a programação coletiva, eu mostrei aqui neste exemplo para afastamentos e abonos, mas ele segue a mesma sistemática para trocas de horários, escalas e situações. Basta preencher a vigência inicial e final, o novo código de horário, o novo código de escala ou o novo código de situação também. Dessa forma, ele vai abrir a nova tela para filtrar pela abrangência, filtrar por departamento, setor, escala, horário, para aplicar apenas para aquele grupo de funcionários em específico. Feito isso, vai ficar todo o histórico no sistema, lá dentro da conferência de movimento, sobre essas alterações feitas de forma coletiva no usuário. Para mais informações, basta acessar bmasistemas.com.br.